Meu nome é Josefa Paula Inácio Nascimento, eu tenho 59 anos e sou de Mauá, nascida e criada em Mauá. A minha relação com a escrita começou aos 14 anos, quando eu comecei a escrever alguma coisa, mais influenciada pela minha irmã. Nós somos uma família de 5 pessoas, né? Éramos 4 irmãs, né? Infelizmente eu perdi minha irmã mais velha e um rapaz, um menino. E a minha mãe sempre foi muito de trabalho. Minha mãe não era de escrita, minha mãe não era de livro, né? A minha mãe era uma mulher de trabalho. Sempre trabalhou muito, sempre foi muito lutadeira, né? Sempre lutou muito pela lutadora, né? Lutou muito pela vida. E a gente cresceu nesse ambiente aonde a mulher era protagonista. Meu pai era alcoólatra e a gente teve uma infância muito difícil. Difícil de tudo mesmo, de faltar o básico, né? De faltar as coisas mais básicas mesmo. E isso levou as minhas irmãs a começarem a trabalhar muito cedo, e eu, como caçula, só assistia isso, né? E as histórias que eu aprendi, as histórias que eu sei da nossa vida nesse tempo, foi as histórias que elas me contaram. Minha irmã mais velha começou a trabalhar com 12 anos para ajudar a nos criar, para ajudar a sustentar a família. E a minha outra irmã, que também é mais velha, que seria a segunda mais velha, né? Ela já gostava muito de estudar. Ela já era diferente, né? Ela ela tem uma coisa diferente, que agora pode ser estar adormecida, mas que ainda está dentro dela, que era essa ânsia de estudar, né? Ela sempre gostou muito de estudar. Ela era o tipo de pessoa assim, que quando a gente tinha uma dúvida em casa, a gente falava, vamos perguntar para Maria, porque ela sabia de tudo, era a nossa referência. E essa irmã foi quem começou a trazer o livro para dentro da nossa casa, porque a gente não tinha condições de comprar livros. E quando ela começou a estudar, ela começou a se interessar pela leitura, ela ficou sócia, começou a trabalhar também, aí ela ficou sócia do Círculo do Livro, né, bem antigo, e a gente começou a receber exemplares de livro em casa, ela recebia mensalmente. Eram mais alguns clássicos, eu cheguei a ler o Guarani, né, eu cheguei a ler alguns clássicos, mas era coisa assim que a gente não tinha muito incentivo para continuar, faltava o incentivo. Como eu falei, minha mãe era trabalho, a gente quase não via minha mãe em casa, ela saía de casa de madrugada e voltava à tardezinha, e a gente ficava mais o tempo todo com o meu pai, né, mas o meu pai tinha também uma coisa de cultura que ele passava para a gente, que era o cordel, né, ele cantava muito. Meu pai era uma benção, um cantador, vamos dizer assim. Então ele cantava muito. E, de uma certa forma, a gente foi tendo, assim, esse contato, embora parco, com um certo tipo de cultura, mas era muito vago, muito vago. E eu estudei, eu sou aluna do SESI, eu estudei no SESI até o 8º ano, né, 8ª série antigamente, e no 7ª série, eu não lembro bem se na 7ª série, teve um concurso de redação. E nesse concurso de redação, eu passei, eu ganhei em 2º lugar. Eu fiquei em 2º lugar no concurso de redação. E como já estava findando o ano, não foi na 7ª série, foi na 8ª série mesmo. Me chamaram para oradora da turma. E eu li o meu texto. Era uma poesia que falava de amizade, tudo.
Aí eu comecei dessa forma, assim, que eu comecei a me interessar, né, pela leitura, pela escrita. Eu já escrevia algumas coisas, bobeirinhas, né, paixonites de criança, aí a gente pegava o caderninho lá e escrevia, e fomos ficando guardando. Minha irmã, sim, era uma escritora boa, minha irmã já tinha uma certa facilidade com o português, então ela tinha tudo para ser uma pessoa, assim, muito especial, né? E ela escrevia, mostrava para a gente escrevia, mostrava para ela, tinha aquela troca de poesia. A gente trocava poesia uma com as outras. E eu guardei, e ela também guardou os nossos escritos, né? Só que ela tomou um outro rumo. Ela casou, né? Casou, e o marido dela muito fechado, muito machista, né? Ele podou ela totalmente, e a Maria que a gente via antes não existia mais. Ela estava completamente moldada por ele, né? De uma certa forma. E ela não estudou mais, não voltou a estudar, não pegou, nem foi buscar o diploma dela, que ela teve a ousadia, né, de fazer o ensino médio numa escola particular. Depois de muitos anos foi que ela foi buscar o diploma dela de ensino médio. E ela não chegou a fazer faculdade, mas já com os 3 filhos para criar, ela começou a trabalhar em escola e foi se reerguendo, mas não teve, vamos dizer, força para voltar a escrever, né, para se tornar uma escritora. Muito pelo contrário, num dia tempestivo na casa dela, com alguns problemas, ela pegou os cadernos dela, ela pegou todas as poesias que ela tinha e queimou e destruiu. Depois de um tempo, né, que eu fiquei sabendo disso. E também nunca falei para ela. Então, quando ela vê esse vídeo, ela vai se espantar. A minha ansiedade de escrever era uma forma de sair do lugar comum, não para fugir, porque a minha realidade, ao contrário da dela, porque ela teve umas controvérsias na vida. Eu, observando ela, observando as minhas irmãs, eu pude escolher, entendeu? Ao contrário delas, eu tive um pouquinho mais de possibilidade, vamos dizer assim, de pensar o que eu queria para minha vida. Embora eu não podia fazer tudo o que eu queria. Eu não tinha condições financeiras para fazer tudo o que eu queria, mas eu pude pensar. E eu decidi ser mãe, eu decidi ser dona de casa, apesar da vontade que eu tinha de estudar, de ter uma profissão, né? Então eu achei assim, eu não ia ser infeliz sendo mãe. Eu nunca me senti infeliz sendo mãe. Quando eu casei, quase que eu passo pela mesma coisa, né? Porque o meu marido também, meu marido é completamente diferente de mim, é muito diferente. É muito doido isso, porque a gente não gosta das mesmas coisas, a gente se adaptou um ao outro, né? E a gente se ama muito, a gente tem uma conexão boa no sentido assim de sentimento. Eu não tenho dúvida do quanto que ele me ama e nem ele tem dúvida do quanto eu o amo, mas nós somos muito diferentes. E
ele foi criado num ambiente completamente o contrário, como eu disse. Eu fui criada numa casa onde a mulher era protagonista, era a minha mãe que tomava as decisões, né? E a minha mãe era quem conduzia a nossa casa. E ele foi criado sem pai, né? O pai dele faleceu muito cedo, mas a mãe dele era muito... perdi a palavra. Machista. Imagina, uma mulher machista. Por quê? Porque ela endeusava a figura masculina, talvez exatamente porque não teve, né, o marido o tempo todo ao lado dela e gostaria de ter tido. Então ela endeusava a figura masculina, essa que era a verdade. E no começo foi um pouquinho difícil, né? Foi o primeiro choque aí, foi esse, porque eu queria tomar conta, né, também, ou participar da relação e das decisões. E ele achava que eu teria que ficar na minha baixada e ele tomar conta das decisões. Mas nós sobrevivemos, né? Já estamos há 34, vamos fazer 35 anos de casados. Mas é uma resiliência muito grande que eu vejo por minha parte, né? Talvez ele também tenha tido que sacrificar também alguma coisa, lógico, né? Na relação não existe isso, sempre um tem que sacrificar. Mas eu vivi aquilo que ele me propôs na vida, né? O ter filhos, parei de trabalhar, não trabalhei mais depois que eu casei, trabalhei só 3 meses, depois ele falou, mulher minha não trabalha, e eu não trabalhei. Então eu vivi nesse sistema de obedecer em certas partes, né? E em algumas partes também, vez ou outra, ter que impor também um pouquinho, porque também eu ia, né, acabar sendo mais infeliz do que tudo, porque não existe ninguém que consiga ser feliz se doando completamente, né? A gente é uma via de mão dupla, né? Fiquei 15 anos em casa e durante esse tempo eu escrevi uma única poesia com 3 linhas, 2 linhas. Eu escrevi quando eu soube da gravidez do meu primeiro filho. Eu simplesmente peguei o caderno, que fazia tempo que eu não abria, e escrevi lá, eu, coloquei um monte de ponto de interrogação, e embaixo, iluminada. Porque era assim que eu estava me sentindo. Então, o caderno sempre foi uma forma de eu colocar ali o que eu estava sentindo, né? Então, naquela hora eu precisava escrever aquilo, porque a maternidade, para mim, é uma coisa mágica, né? É uma coisa mágica, era a essência do divino que eu precisava ter. Eu nasci para ser mãe, eu penso, sabe? Eu não consigo imaginar a minha vida sem meus filhos. Mas tudo tem um limite. No segundo filho, aí eu já estava me sentindo um pouco presa, começava a me dar umas crises existenciais. Meu filho nasceu ele é muito especial na minha vida, então eu acho importante falar, porque ele era muito ativo, né, muito ativo, muito danado, muito sapeca, e ele com 3 anos, eu decidi, eu não vou ter mais filhos, né, eu já estava
esse desejo de não ter mais filhos. Eu falava assim, eu não vou conseguir ter mais filhos, não quero mais filhos. Quando ele completou 4 anos, um pouco antes dele completar 4 anos, para conversar com meu marido, ele não queria fazer, e eu tinha também problemas de saúde durante a gestação, e eu falei assim, eu não vou ter mais filhos, falei para ele. Aí ele falou, então você opera, porque eu não vou operar. Ah, tudo bem. Eu comecei a fazer os exames, né, para fazer a operação, e descobri que estava grávida. No meio dos exames, eu descobri uma terceira gravidez, que é um menino lindo, que eu amo muito também, lógico, né, mas foi bem difícil para mim, porque eu digo assim para ele que os meus 2 primeiros filhos eram os meus projetos. Ele é o projeto de Deus, porque ele tinha que vir, ele estava nos planos de Deus. Então, ele não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus. Ele é muito bom, muito especial, meu caçula. Meu caçulinha de 26 anos. Quando esse meu segundo filho, o mais levado, o mais traquina, ele tinha lá os seus 15, 16 anos, foi quando ele começou a estudar literatura, né, eu achei um caderno dele lá na mesinha do computador, e era uma poesia, um poema escrito. E eu nunca tinha reparado que ele escrevia, né, eu me atentava muito com as questões da escola, né, das matérias, das coisas que ele nunca tinha me mostrado nada, né, diferente daquilo, e eu não sabia que ele escrevia. E foi uma surpresa para mim, uma grata surpresa, né. Falei, poxa vida, filho, você escreve? Ele falou, eu escrevo, mãe. Por quê? Eu falei, porque eu também escrevo. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Tem muita coisa escrita aí. Aí mostrei para ele, né, as coisas que eu escrevia, mostrei para ele meu caderninho lá, cheio de poesia, com folha lá jogada pelo meio, coisas que eu escrevia para mandar para o pai dele. Eu gosto muito de Vinícius de Moraes, e ele pegou meus poemas, minhas poesias, leu. Ele falou, nossa, mãe, se a gente um dia publicasse. Eu falei, imagina, deixa isso para lá, vamos cuidar na vida, né? Não dei muita atenção. Aí teve um dia que passou um tempo e ele chegou para mim e falou assim, mãe, lembra que um dia nós falamos de publicar um livro? Eu falei, lembro. Ele falou, vamos fazer isso agora? Eu falei, agora? Eu falei, filho, mas não dá. Ele não dá, publicar um livro é caro, tem muita coisa que envolve aí, como é que a gente vai fazer? Ele falou, não, mãe, isso é bobeira, isso não existe mais não, hoje em dia a gente pode publicar sem custo praticamente, por uma plataforma autoral, independente, né, então a gente só vai pagar para registrar, né, o livro, e a parte como é que se diz, da diagramação, né, de fazer o livro, a gente faz. Esse primeiro livro meu, ele foi feito em família, né, então a capa foi feita por uma pessoa que eu considero como uma filha, né, a Luana, que fez, toda a estrutura dele, né, a digitação foi feita pela minha nora, a Marília, que também é escritora, também é poeta, né, e aqui tem poemas meus, né, a metade do livro é poemas meus, a outra metade são poemas do meu filho, Jamerson José, que é psicólogo também, né, e é escritor, palestrante, ou seja, ele é uma pessoa muito especial.
Então ele está dividido assim, né? Mãe e filho. Foi uma realização assim muito, muito, muito emocionante da nossa história, da nossa vida, né? Que me fez refletir. Eu não queria alcançar vendas, né? Eu nunca tive essa pretensão, na verdade. Eu nunca me considerei assim escritora, até porque eu não tive, né, a formação adequada para me considerar escritora. Falando de formação, voltando a falar de formação, eu fiz o ensino médio em 2007, terminei o ensino médio em 2007 pela EJA, Educação de Jovens e Adultos. Por quê? Porque depois que o meu marido foi mandado embora, né, da empresa, 15 anos de empresa, foi mandado embora, né, e ele se viu perdido, porque ele também não tinha nenhuma outra formação. Então, ele também não tinha estudo. Aí foi onde ele falou, vamos estudar. O que antes ele falava, não precisa, né? Quando ele se viu apertado, ele falou, vamos estudar. E aí nós fomos estudar, nós fizemos o ensino médio juntos. Em seguida, eu já comecei a prestar concurso, a fazer minhas provas, que foi onde eu consegui passar no concurso público, né, e ser funcionária de escola, né, trabalho em escola desde 2008. Foi uma virada, né, porque como eu estava dizendo, eu já estava naquela fase angustiante de pensar, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Né? É você saber que você tem alguma coisa, que você pode fazer alguma coisa, mas você está ali fechada no mundo, né? No mundo da pia, da roupa, da casa, todo dia aquela rotina, e você sabe, quer se soltar e não sabe por onde, né? A poesia, ela me deu isso, né? A poesia me deu essa vontade de me soltar. E o meu filho despertou isso em mim novamente. Quando eu falei para ele assim, filho, é muito difícil para mim dizer eu sou poeta, é difícil para mim aceitar, para mim colocar isso, né, na minha vida. Aí ele falou assim, mãe, ser poeta não é uma profissão. Não é uma coisa que você vai adquirir com estudo. Poeta é uma forma de ver a vida. Então, você vê a vida como poeta. Você tem o seu olhar para a vida é diferenciado. Então, você consegue ver as coisas de uma forma diferente, com mais sensibilidade que as outras pessoas não conseguem. É só isso. Então, você não precisa se preocupar em estudar, mas a gente sente um certo, eu sempre senti um certo preconceito, né, por não ter formação. Aí o que eu fiz? Fui estudar. A princípio, eu comecei a fazer alguns cursos, né, a mando do Estado, né, eu comecei a fazer uns cursos que eram necessários, né, para plano de carreira, de salário, etc. Mas eu falei assim, já que eu tenho que estudar, então eu vou fazer aquilo que eu quero, né? Independente disso me dar salário maior ou não, independente disso, eu vou fazer o que eu quero. E foi quando eu resolvi fazer letras, né? Então eu acabei de pegar o meu diploma de letras, acabei de imprimir o meu diploma de letras. E é muito bom, é muito bom. Eu acho que agora eu posso dizer assim que eu fechei, né? Não que eu quero parar,
não, eu tenho vontade, sim, de fazer outras coisas, eu tenho vontade de estudar mais literatura, para conhecimento mesmo, né? Já que é uma coisa que eu amo tanto, eu preciso estudar, né? Preciso estudar mais. Então, depois desse livro que eu fiz com o meu filho, né? Aí eu senti o desejo de ter um livro meu, né? Era uma coisa assim muito pessoal, uma realização pessoal minha. E eu comecei a trabalhar nisso, né? Eu comecei a selecionar alguns poemas do primeiro livro e comecei a escrever também umas coisas novas aqui e ali, né? Da mesma forma. Só que desta vez já não escrevia mais em caderno, escrevia no celular, depois passava pro computador. Mas era uma coisa assim muito minha que eu queria fazer. Era como, sei lá, um fechamento dessa minha fase. E embora ainda tenho muitas dificuldades, né? Uma coisa assim que eu quero deixar bem claro, eu não sou infeliz, totalmente infeliz. Eu não sou infeliz por ter a minha vida, a minha casa, ter criado meus filhos. Aliás, ter participado da vida dos meus filhos durante a infância, né, a adolescência, embora, né, o mais novo, eu saí para trabalhar, eu consegui sair para trabalhar, ele tinha 8 anos, né, eu participei menos, mas ter essa fase com os meus filhos é uma coisa que eu não me arrependeria de jeito nenhum. Não, nunca vou me arrepender disso, porque contribuiu muito na formação deles como pessoas, né? Então eu acho que a minha presença foi fundamental para eles. E isso criou entre nós também essa conexão que fez com que o meu segundo filho olhasse para os meus poemas, né? Então, o meu segundo filho, ele tem essa sensibilidade maior, teve nessa sensibilidade maior de olhar para mim de uma forma diferente, né? Então ele deixou de ver em mim a mãe, a dona de casa, a do avental, né? Que lava, passa, limpa a casa, e começou a ver em mim a poeta. Ele despertou em mim esse desejo de voltar a escrever e esse desejo de ser realmente poeta. É como se tirasse o véu, soltasse, me libertou para isso. Mas eu ainda não me sinto completamente à vontade agora para viver essa fase da minha vida. Mas eu tenho certeza, né, que eu vou conseguir. Eu sou muito fã da MPB e isso me ajudou muito. A poesia, né, dos grandes poetas que a música brasileira tem, e eu acredito que só a música brasileira tem, porque é maravilhoso, e eles me ajudaram. Então, o que eu não podia falar, o que eu não podia expressar, o que eu não podia escrever, eu colocava no rádio em último volume e soltava no vento. Até hoje eu faço isso ainda. Eu conheci quase por acaso, né, a Márcia Plana. E foi um encontro assim que não dá para explicar, um encontro de almas, eu diria. Eu a conheci através do Facebook, né? O que me chamou a atenção foi a foto dela de perfil, onde ela aparece colocando uma dedicatória num livro, e eu falei assim, não, essa professora é escritora. Como assim eu não conheço ela? Ela, com a carga que ela tem, né, muito especial, vários livros publicados, e a experiência que ela tem na literatura, para mim foi muito especial ela ler meu livro e dizer, isso é bom,
pode acreditar, o que você escreve é bom. E olha, a gente faz aí algumas coisas, e ela me passou toda a trajetória, né, e tudo que essas mulheres andam fazendo aqui pela literatura aqui no nosso ABC. Eu sou extremamente agradecida a ela por ter me apresentado esse mundo, porque eu não conhecia, né. Eu teria me sentido menos sozinha se eu tivesse conhecido vocês há um tempo atrás, né? Acho que eu estaria mais amparada, vamos dizer assim. Dentro do processo da publicação do meu livro, eu também decidi fazer uma conta, né, no TikTok, e comecei a recitar poesias. O que também foi muito bom, né, embora eu estou devendo, né, porque eu estou um pouco parada, mas eu gosto muito de recitar, gosto muito de fazer recitações. E consegui também, né, a admiração de algumas pessoas que gostam de me ouvir, e está caminhando. O meu segundo livro saiu 6 anos depois, né, do livro que eu fiz com meu filho, porque as condições financeiras ainda não ajudaram, né, não ajudavam. Eu comecei a guardar, fiz uma pequena poupança e comecei a guardar dinheiro para o livro. E não me arrependo também não. Eu mandei, né, o original para algumas editoras. É muito difícil, né, é muito complicado. Eu consegui que uma editora publicasse, né, consegui chamar a atenção de uma editora. Na verdade, foram 3 editoras que me procuraram, mas por questões econômicas também, né, dos valores, eu optei por uma que estava mais dentro do meu orçamento. Este segundo livro, né, esse aqui já é o meu livro, entendeu? Não, lógico, menosprezando, né, o trabalho do meu filho, a atenção, o cuidado, o carinho que ele teve com o primeiro livro. Mas esse aqui, ele é um filho especial, né? É um livro especial, porque aqui são os meus poemas. Uma leitora que leu o livro, ela falou assim: o seu livro é uma biografia, né? Você é uma biografia em forma de poesia. Você conta a sua vida em forma de poesia. E é isso mesmo, né? É muito muito subjetivo. Uma vez eu vi uma frase, acho que foi num filme, que diz assim: algumas pessoas traçam em torno de si um círculo, né? Todos nós temos esse círculo em torno da gente. E tem umas pessoas que têm um círculo que envolve ali a família, né, os parentes, a convivência, e ela, de uma certa forma, toma conta dessas pessoas. Outras pessoas traçam em si um círculo maior, que envolve uma comunidade, uma cidade, e outras traçam em si um círculo ainda maior, que eu acredito que algumas personagens, né, nossas, e umas pessoas assim que a gente agora está conhecendo, são assim, elas traçam em si um círculo ainda maior. Eu acho que eu ainda estou no círculo menor, né, no círculo fechado, no círculo mais subjetivo, né, mas dentro de mim, dentro dos que estão ao meu lado. Então, esse livro, ele é assim, né, é muito o que eu sinto, é muito o que eu gostaria de dizer e não disse, né, e quero dizer e não digo, porque nem as pessoas não entenderiam, ou magoaria, ou, né, então a gente não quer falar. Então a gente pega e escreve tudo que a gente tem dentro.
Para as mulheres que gostam de escrever e que escrevem alguma coisa, até como uma forma de refúgio, né, de buscar se comunicar através da escrita, porque eu tenho muito disso, né? Eu digo que quem lê o meu livro me lê, né? Me conhece, né? Eu fico triste de saber que uma pessoa próxima a mim, e existe, não leu, né? Não leu meu livro, apenas folheou, leu uma ou outra poesia, mas não leu, não leu todo, porque o que a gente escreve é a essência daquilo que a gente é. Então não tenham vergonha de se mostrar, porque é um desnudar, né? A gente se coloca numa situação de colocar o seu sentimento para fora, e a partir do momento que você escreve, ele já não é mais teu, né? Ele pertence ao mundo, e as pessoas querem isso, precisam disso. As pessoas precisam ouvir histórias verdadeiras, né? Não que a ficção não seja importante, é importante e é maravilhoso. Tem pessoas que escrevem histórias assim maravilhosas, mas a poesia, ela é uma forma de você se mostrar. Então não tenha medo e procurem pessoas desse meio, não façam como eu, né? Eu achei que só escrever o livro seria suficiente, e era, né? Atendia a minha necessidade, era a realização de um sonho, mas agora eu sinto mais desejo de estar engajada com pessoas, e eu estou já arrependida de não ter feito isso antes. Então, se você tem alguma coisa escrita, se você quer escrever, se você quer, então procurem essas redes, procurem essas pessoas. São pessoas maravilhosas que te acolhem, são pessoas que te incentivam, são pessoas que mostram a você que é possível.